tem o formato de um losango com os lados aproximadamente iguais. Devido às peculiaridades do terreno, cada lado foi percorrido por uma velocidade média diferente. Bem, vamos desenhar um losango, né? Me diz uma coisa, moça. Você sabe o que é que faz um losango ser um losango? Tipo, qual que é a característica dele? Por exemplo, se eu te perguntasse o que é que define um quadrado como quadrado, você provavelmente me diria que é o fato de o quadrado ter 4 lados iguais, certo? Sim, Isso aham. que diferencia, por exemplo, o quadrado de um retângulo ou de um triângulo, né? Tem que ter 4 lados, tem que ser igual. E tem outro detalhe, né? Precisa ser 90 graus, senão não é quadrado. Se um Aham. bicho tortão, não seria. Bem, legal. O losango também tem que ter ele também tem uma característica específica. O losango ele também tem 4 lados iguais. Ele tem 4 lados iguais, mas ele não é um quadrado. Por quê? Porque diferente do quadrado, os ângulos não são 90 graus. São outros valores. Ok? Aham. Então, quando ele fala aqui que o negócio tem formato de losango, a gente já sabe, olha só que a gente já sabe com essa informação, que todos os lados têm tamanhos iguais. Devido às ou seja, né, o que a gente pode dizer? Que todos os delta S, todos os deslocamentos são os mesmos, não é mesmo? Uhum. Tá, muito bem. Daí ele começou a falar aqui que dependendo do lugar, né, as velocidades eram diferentes, provavelmente por causa do asfalto, coisas assim, né? Então, às vezes tem que diminuir a velocidade. A velocidade média desenvolvida pelo fazendeiro para percorrer todo o perímetro da fazenda em quilômetros por hora foi de... Muito bem. A partir do momento que ele te pede a velocidade média, você tem que saber qual que é a fórmula da velocidade média. Tem segredo. Deslocamento, eu vou colocar assim, deslocamento total, né? Pelo tempo. Total também. Certo? Sim. Muito bem. Agora a gente pode pensar assim, qual foi o deslocamento total? O deslocamento total foi 4 vezes esse tal desse delta S aqui, 4 vezes o tamanho de um lado do losango. Esse foi o deslocamento total. Porque ele andou, né? O losango, a gente já entendeu que o losango tem 4 lados iguais. O que acontece é que a gente não sabe qual foi o tempo que passou-se em cada um deles, né? Eu poderia dizer então que a velocidade média é igual ao deslocamento total, que é 4 vezes o delta S, acho que você já entendeu isso, né? Porque tem 4 desses. Aham. Dividido por quem? Pelo tempo do primeiro, mais o tempo do segundo, mais o tempo do terceiro, mais o tempo do quarto. Eu acho que você também concorda comigo que a soma desses 4 tempos aqui é o tempo total, não é mesmo? Sim. Sim. Então, o nosso objetivo no momento agora é encontrar esses tempos. Vamos pensar nesse primeiro, então, de 20 aqui. Vamos dizer que esse de 20 é o primeirinho aqui. Bem, então eu posso dizer que 20, que é a velocidade, é igual ao deslocamento. Quem que é o deslocamento? É o delta S. Eu não sei quem é. Dividido pelo tempo. Que tempo? O delta T1. Porque eu estou falando que esse aqui é o nosso primeiro deslocamento, beleza? Sim. Então, se eu usar a mesma lógica para os outros, eu vou poder dizer ali que o próximo é 30, né? Só que aqui, em vez de delta T1, é o delta T2. Aqui já vai ser o 3, aqui já vai ser o 4.
Na terceira situação ali, a gente tá com a cor azul, 40. E o outro, o último, é 60. Beleza. Então, veja só. A gente, procurando aqui o que o problema nos pede, nota que precisa saber quem é o delta S e precisa saber esses tempos. Daí, o aluno, meio maluco, vai pensar assim, então é impossível, são muitas variáveis. Não, pô, vamos lá, vamos aos poucos. Talvez a gente precisa de um pouco de, como é que eu poderia dizer, visão a médio prazo, baseado nas informações que a gente tem. As informações que a gente tem são essas aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos isolar os tempos em cada uma delas. Por exemplo, por matemática básica, né? Eu quero isolar esse cara aqui. Ele passa para o outro lado multiplicando, e esse aqui vai para o outro lado dividindo. É tipo a multiplicação cruzada, a gente troca de lugar, né? Aham. Então, o delta T1 vai ficar delta S por 20. E essa mesma lógica vai ser aplicada também nos outros. Então, eu vou copiar de novo aqui, todo mundo. Aqui o segundo era 30. O terceiro era 40, né? E o quarto era 60. Show. Todo mundo com esse mesmo delta S. Que legal. Então agora eu vou pegar essa fórmula, que é o que a gente realmente quer encontrar, a velocidade média de todo o percurso. E no lugar do delta T1, delta T2, delta T3, eu vou colocando o que eu achei que é o delta T1, delta T2, delta T3. Esse aqui, né? Mais o próximo, lembra que era delta T1 mais delta T2, né? E assim ia, né? Então, delta T2, tô somando todo mundo. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora eu quero que você repare uma coisa muito interessante. Todos os termos da parte de cima acompanham ΔS, né? Tem um termo só, então eu poderia dizer que todos. Todos os termos da parte de baixo também acompanham ΔS. O que significa que eu vou poder cortar. Mas eu não vou cortar de qualquer jeito, porque vocês adoram fazer cagada quando é a hora de cortar, né? Então eu vou fazer do jeito perfeito aqui. Vai ficar 4 vezes o ΔS em cima, beleza? Ou melhor, vou até fazer melhor. 4 vezes ΔS, eu acho que você concorda comigo que é a mesma coisa que ΔS vezes 4, né? Tudo bem. E embaixo eu vou deixar também ΔS em evidência, e vai ficar pela mesma lógica, 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 40. Isso aqui é matemática básica, né? Eu tirei o ΔS em evidência, e agora ele ali fora, claramente, se eu multiplicasse por todas essas frações, claramente voltaria a ser o que estava aqui, né? Opa, Aham. maravilha. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque o problema não me pediu especificamente quem era o valor do ΔS, também não me pediu especificamente quem era o valor dos tempos. O que ele queria é isso aqui, ó, velocidade média. E agora, nessa expressão aqui, eu percebo que eu consigo cortar os ΔS, afinal de contas, tem ΔS em cima isolado e ΔS embaixo isolado. É assim que a gente corta, tá, Maria? Sempre isolando aquilo que a gente quer cortar. Ou seja, se não der para isolar, não dá para cortar. Aqui eu consegui isolar. Tá. Tudo bem? Muito bem. Então, agora que eu consegui isolar, eu percebi uma coisa muito interessante. Sobrou só número. Olha só que legal. Só número. E agora, então, eu consigo fazer uma matematiquinha e encontrar o valor numérico da velocidade média. Claro que para isso eu vou precisar fazer conta de fração aqui embaixo. Eu tenho que, oh meu Deus, tenho que conseguir somar todas essas frações aqui, né? Daí surge aquela pergunta lá que a tia, desde o terceiro ano da escola, faz para vocês. Vocês sabem fazer essa conta de fração aqui?
tem que saber, né? A gente chega no terceiro ano e tal, tem que saber fazer conta de fração. Não pode se assustar. Como é que a gente soma frações? Quando os denominadores são iguais. Como é que eu faço os denominadores são iguais? Porque aqui está tudo diferente. Eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum, certo? Sim. Aham. Muito bem, então agora você tem uma missão para mim. Você vai me dizer, você vai encontrar aí quem que é o mínimo múltiplo comum de 20, 30, 40 e 60, beleza? Beleza. Então quando você encontrar, você me fala. Se você tivesse um pouquinho de visão assim da médio prazo, longo prazo, já dava para imaginar que é o 120, né? Só pensar na tabuada do 2, do 3, do 4, do 6, dá para imaginar que é 120, porque o 2, 3, 4 e 6 é o 12. É Muito verdade. bem. Mas eu vou, já que você não percebeu isso na hora que eu te perguntei, você vai ter que fazer a conta, tá bom? Tá. Então vai lá. É, de fato deu 120. Quero ver a conta. Ah, tá. Vou mandar aqui então. Muito bem. Então, você provou que é o 120. Agora, o que que a gente faz quando a gente encontra o mínimo múltiplo comum, não é mesmo? Eu gosto de pensar o seguinte, porque é sempre números simples, múltiplos, né? Costuma ser fácil trabalhar, a gente pensa assim, olha só, Maria, presta atenção. Você já sabe que é o 120, né? Então você vai se perguntar assim, qual número que eu tenho que multiplicar pelo 20 para que dê 120? 20 vezes quanto dá 120? Obviamente que é o 3. Multiplico em cima e embaixo. 30, o que que eu tenho que multiplicar por 30 para dar 120? É só pensar na tábua do 3, 3 vezes 4, 12. E pela mesma lógica é o 3. E aqui pela mesma lógica é o 2. Alguma dúvida no que eu fiz? Eu multiplico em cima e embaixo? Para manter a igualdade da fração, certo? Ah, tá. Mas eu poderia fazer pelo outro jeito que é mais demorado, né? Que eu multiplico e divido aí. É, mas note, você quer passar em quê mesmo? Medicina. Esquece esse jeito besta aí, tá? Tem que fazer do jeito mais rápido possível. Anyway, então, 4. Bem, agora, né, vamos lá. A gente multiplica em cima e embaixo para manter a igualdade, né? Do tipo, digamos que você vai comer uma pizza, né? Você comeu metade dela, ou seja, você pode dizer que comeu um pedaço de 2. Você cortou a pizza em 2, comeu um, comeu metade. Só que se você cortar por acaso a pizza em 4 pedaços, para ter comido a mesma metade, você teria que ter comido 2 pedaços, certo? Sim. Então, quando a gente multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, a gente não só corta em mais pedaços, como também acaba comendo mais pedaços. Porém, a quantidade de pizza é a mesma. Só cortou em quantidades diferentes de pedacinhos. Beleza? Aham. Maravilha. Agora, bora lá, né? Todo mundo é 120 aqui. 120, 120. Não preciso nem perder meu tempo pensando nisso, né? Já fiz a conta para ser 120.
Então vai ficar 6, mais 4, mais 3, mais 2. Agora 6 mais 4, 10, 13, 15. Vai ficar 4, 15 por 120. Então, fração de fração inverte a fração de baixo. E multiplica. 4 vezes 120 sobre 15. Ok? Sim. Continha de fração. Quando tem fração embaixo de uma fração, tu pode inverter, multiplicar, facilita a vida. Bem, 4 vezes 120 vai fazer esse negócio crescer muito, né? Então eu acho que é melhor a gente simplificar aqui primeiro. Por exemplo, o 120 eu não sei direito, mas eu sei que o 15 é 3 vezes 5, né? Concorda comigo? Sim. 3 vezes 5, 15. Agora, 120, se a gente parar para pensar, né? Também tem 3 e tem 5, né? Por exemplo, 120 é 40 vezes 3, né? A gente já É. falou sobre isso hoje. E o 40, se você parar para pensar, ele é 5 vezes 8. Tá boada, né? Aham. Então isso aqui dá 120. Eu meio que fatorei de cabeça. Outra coisa importante para você fazer na prova, porque você não vai querer fazer essa conta desgraçada aqui, ou pior, fazer 120 dividido por 15, né? Chato, não perde muito tempo, né? Os professores, quando eles bolam questões de vestibular, são com manipulações matemáticas de simplificação. Então sobrou só o 4 e o 8. 4 vezes 8, 32. 32 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média, tá bom? Aham. Agora, o que que acontece? Às vezes o aluno meio Zé, ele vai pensar o seguinte: ah, velocidade média é a média das velocidades. Daí somaria todo mundo e dividiria por 4. Não. Velocidade média não é a média das velocidades. Velocidade média é deslocamento por tempo. Velocidade média é sempre deslocamento por tempo. Beleza? Beleza. Acontece que você não sabia nem o deslocamento nem o tempo. Quem que ele deu? Deu esses valores aqui de velocidade. Só que a partir deles a gente encontrou o que precisava, né? Entendendo o problema. Era um losango, ou seja, 4 lados iguais. Então eu poderia dizer que o deslocamento aqui era 4 vezes esse ΔS. O tempo era o tempo em cada um desses momentos aqui que o enunciado citou, serem diferentes por causa do material, do terreno. Então, eu, quando comecei esse problema, eu já sabia que eu não ia conseguir encontrar o valor nem do ΔS, nem desses carinhas aqui. Mas eu conseguiria uma relação que simplificaria o problema. Como é que eu percebi isso de bate-pronto daí? Quando eu escrevi essas informações aqui que o enunciado me deu e que eu construí, eu isolei os tempos, coloquei na equação e percebi o ΔS, tanto em cima quanto embaixo. Dava para simplificar. Esse tipo de problema ele aparece com muita frequência em vestibular, coisas do gênero, tá? Então, se tu estudar bastante, assim, tu vai ver ele com frequência aparecendo. Eu realmente, quando estava fazendo, eu travei ali na hora, porque eu não Porque sabia o tu que quis fazer a fazer. velocidade você quis fazer a velocidade média igual a média das velocidades, né? Não, não, porque eu sabia que não faz sentido esse negócio de somar e depois Ah, dividir, né? é? Legal, legal. Só que eu travei na distância, porque não tinha nem distância nem tempo. Perfeito. Acontece, né? Por isso que tu tem que lembrar que na física o que importa é o que o problema tá pedindo. Parece meio besta, mas às vezes a gente vai procurando coisas que não são o que o problema está pedindo. Né? Por exemplo, tu provavelmente procurou qual era o ΔS. Não dava para achar, não dá para achar, é impossível. Né? É. Mas a gente não quer exatamente nem o ΔS, nem os tempos, né? A gente quer a velocidade média. Uhum. Então a gente conseguiu simplificar coisas para isso. Beleza? Gostei desse problema. Então agora que você pegou os esquemas, eu vou pedir para você fazer um parecido, tá? Tá. Então vai ser praticamente o mesmo, vai mudar só os números. Só deixa eu pegar um problema parecido aqui com esse, só um segundo.
Tá saindo do forno, hoje tá devagar o negócio aqui. No próprio livro tinha um também que era parecido com esse que não dava distância. Ah, Que é? era, só que ele já tinha a solução lá. Ah, dava pra fazer, mas eu já bolei um parecido aqui. Eu vou pedir pra você fazer ele mesmo. É praticamente o mesmo. Vou te enviar o que eu fiz aqui. Tu pode usar como base para tua estratégia de resolução. Tá, Não tenha pressa, tá? tá Temos bom. todo o tempo do mundo para você aprender essa matéria. Tá na mão. Quando eu quero que você faça como se fosse uma provinha, aquela velha história. Quando terminar, manda uma fotinho. Beleza.
Professor, vou te mandar, tá? Beleza. Então, vamos ver. Você escreveu ali as velocidades, né? Muito bem. Daí você percebeu essas relações do tempo aqui, e fez ali, tirou o banco dos bagos. Muito bem. Easy. Vamos para a próxima. Apareceu uma dessas, você já sabe os esquemas. Vamos ver a próxima aqui. Graças a Deus. É isso aí, isso aí. Vamos para a próxima. A velocidade escalar média de um automóvel 80 no primeiro trecho do seu percurso e 60 no trecho restante. Esse aqui já vai ser outro problema de novo, que vai envolver aquela coisa que eu falei para você na primeira aula. É muito importante sempre fazer o desenho para que deixe de ser uma coisa abstrata e se torne uma coisa um pouco mais concreta nas ideias. Tu vai ver como vai ajudar. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Qual que é a velocidade escalar média durante todo o percurso? Ela é a média aritmética das velocidades? Não! Bem, para falar a verdade, existe algumas vezes que ela é. Tipo, mas é sorte. Não diria sorte, mas algumas coisas muito específicas têm que acontecer para ela ser, né? Então, você não pode contar com isso, vamos dizer, né? É uma coincidência, vamos dizer assim. E às vezes acontece da média aritmética das velocidades ser a velocidade média, mas não dá para confiar nisso. Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro trecho. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. O tempo é o mesmo, mas a velocidade foi diferente. Então, eu vou fazer um primeiro trecho, vou fazer um segundo trecho. Esse trecho, eu vou dizer que ele mede um delta S1. E esse outro um delta S2, são tamanhos diferentes. Mas os tempos são os mesmos. Certo? Aham. O que é que a gente quer saber? A gente quer saber a velocidade média do trecho total. Que você concorda comigo que vai ser delta S sobre delta T. Mas no nosso caso, é o seguinte, a velocidade média total, vamos dizer assim, né? Vai ser o delta S total, que você já entendeu que vai ser o delta S1 mais o delta S2. Os dois trechos que forem formados velocidades diferentes, a gente já vai chegar lá, dividido pela soma dos tempos também. O tempo do primeiro mais o tempo do segundo. Esse foi o tempo total, certo? Sim. Ou seja, velocidade média total é o delta S total, que é a soma desses dois, mais o tempo total, que é a soma desses dois tempos. Beleusas? Então, Sim. assim, num primeiro momento, a gente poderia dizer, né, que vai ser delta S1 mais delta S2 por 2 delta T. Acontece que, de novo, a gente não tem delta S1, não tem delta S2, não tem nada. Mas temos essas velocidades. Sim. A gente pode até dizer aqui que nesse primeiro trecho, a velocidade já é 80. Ou seja, essa relação aqui é 80. E essa relação aqui é 60. Não é mesmo? Sim. Muito bem. Agora anote, a gente tem ΔT, o mesmo ΔT nas duas contas. Na outra, a gente de alguma forma
fez aparecer apenas a mesma variável na conta final. Então, se a gente quer que apareça a mesma variável na conta final, a gente quer que apareça algo que apresente a mesma variável em todas as equações que a gente vai substituir. Em outras palavras, a gente vai ter que trocar esse cara aqui por algo que envolva ΔT e esse aqui também, para poder cortar com o ΔT de baixo. Não é mesmo? Ou seja, dessa equação aqui, ó, eu posso dizer que ΔS1 é igual a 80 vezes ΔT. Só passei esse cara para o outro lado multiplicando. E aqui, ΔS2, 60 vezes ΔT, né? Beleza? Sim. Então agora eu vou simplesmente substituir esse ΔS1 pelo 80 mais ΔT. Olha só, vai aparecer só ΔT agora nessa conta. Tanto em cima quanto embaixo, a gente vai poder cortar e o problema desaparece. Eu não vou cortar de qualquer jeito de novo, porque vocês adoram fazer caquinha na hora de cortar. Então, bem, 80 ΔT mais 60 ΔT. 80 mais 60, 140. 140 ΔT. Embaixo 2 ΔT. Agora que eu tô vendo só uma letra igual assim, embaixo a gente corta. Vai ficar igual a 70 quilômetros por hora. Achamos a velocidade média. Note que, curiosamente, essa velocidade média é a média das velocidades, né? É. 80 mais 60 dividido por 2. Né? Então, esse é o caso em que você pode afirmar que a velocidade média é a média das velocidades. Quando você tem o mesmo tempo nos trechos. É só nesse caso. Beleza? Beleza. Muito bem. Vamos para a próxima. Calma aí, professor. Volta um pouquinho ali em cima. Só pra mim anotar um negócio. Para eu anotar. Isso. É isso. Feito? Uhum. Lembre-se que eu sempre envio ah, essas coisas aí, Tá. depois da aula. Tá, vamos lá. Tu disseste que não conseguisse fazer a B, né? Aqui Ah, nessa. sim. Bem, o que você precisa aqui é calcular a velocidade média de cada um dos veículos. Então, Sabendo. Diga, diga. na primeira, eu fiz meio por lógica, né? Que quanto maior o número dividido por 100, vai ser menor o resultado. Aí eu imaginei, aí assim eu consegui fazer. Só que nessa que chega a 60, o menor número ali não chega a 60. Aí eu Bem, fiz a calma aí. Eu acho que você falou uma coisa meio bizarra. Quanto maior o número que você divide o 100, menor a velocidade. Né? Porque quem que está mais rápido? A pessoa que faz 100 metros em 20 segundos ou a pessoa que faz 100 metros em 4 segundos? Poxa, essa aqui com certeza está mais rápida, né? Sim. Exato. Então, quanto menor o tempo, maior a velocidade. Faz sentido se a gente parar para pensar um pouco na prática, né? Uma corrida. Quem é que ganha a corrida? Quem é mais rápido? Quem é mais rápido? Quem faz em menos tempo, né? Uhum. Agora, eu acho que você viajou na B porque, bem, aqui está 60 quilômetros por hora e as contas aqui são em metros por segundo, né? Ah, Então você esqueceu de converter. Então converta aí, tá bom? tá. Então termina aí, nós podemos continuar ou a gente vê o que faz.
Vou mandar, professor. Tá bom. Vamos ver aqui, senhorita. Muito bem, então você calculou todas as velocidades e multiplicou por Peraí, 3. que na Oi, foto cortou a 2. eu confio em você. Tá bom. Muito bem. Então, você entendeu bem, né? Ó, cuidado com essas leituras, né? Tipo, imagina você. Eu sei que eu tô sendo meio chato com isso, mas imagina você chegando no vestibular, saber fazer essas contas e não ver que estava em quilômetro por hora, né? Só mudar a unidade, certo? Certo. Beleza. Agora que a gente revisou essa paradinha, vamos avançando nessa matéria. A menos que tu queira ir para alguma matéria específica, eu vou dando sequência aqui, tá bom? Tá, pode dar na sequência, professor. Tá, tá bom. Então o negócio é o seguinte, agora a gente vai ver. Vamos ver o que a gente vai ver aqui. Eu acho que a gente vai ver movimento uniformemente variado. Nhê, nhê, nhê. Vamos ver o mu primeiro. Bem, basicamente o que a gente já estava vendo aqui, mas com mais frescura. Veja, em todas as situações que a gente viu aqui, né, nós não falamos sobre aceleração, resumidamente. Então, vamos avançar um pouco mais nisso. Vamos falar de bastante situações agora onde não tem aceleração. Então, a gente chama esses movimentos sem aceleração de movimento uniforme. Ele é uniforme porque ele é sempre a mesma coisa, igual uniforme de escola. O que é sempre a mesma coisa? É sempre o mesmo deslocamento na mesma quantidade de tempo. Passou uma hora, é aquela quantidade de deslocamento, sei lá, 50 quilômetros. Mais uma hora, mais 50 quilômetros. E assim sucessivamente. Show. Daí a gente tem uma equação para esse negócio aí, que é essa. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, tá? O que vai ser importante para definir as equações aqui são basicamente esses dois valores, só a posição inicial e a velocidade. Ambos, bem, são constantes, né? A velocidade inicial é aquela onde tu começa, isso não muda. E aqui a gente está considerando, veja, a gente está considerando, estamos falando sobre situações onde a velocidade nunca muda. A gente sabe que vão ter situações onde a velocidade muda. Mas aqui, nesse tipo de movimento, a gente está considerando só situações onde não muda. Beleza? Aham. Muito bem, então se liga só. Veja só. As equações elas vão aparecer desse jeito para você assim, e daí você escolhe, né, valores de tempo, coloca nela e encontra a posição que o objeto vai estar. Então essas equações elas preveem, né, posições dos objetos. Por exemplo, aqui, né, se eu querer saber onde que o meu objetinho vai estar depois de, sei lá, 5 segundos. Eu vou colocar t igual a 5, 5 vezes 5, 25, certo? Sim. Mais 10, 35. Então, a gente concluiu que depois de 5 segundos ele vai estar na posição 35 metros. Muito bem. Então, esse cara aqui é a posição inicial. Esse estudo já começa na posição 10 metros, vamos dizer assim, né? A gente definiu um lugar ali como a origem do nosso sistema de coordenadas, da nossa análise, né? E colocaram para começar essa corrida aí lá na posição 10, né? E nem nas corridas de Fórmula 1 mesmo, tem sempre uns carros que estão na frente, outros estão atrás, né? Aham. Por exemplo. E o 5 é a velocidade, que ó, a velocidade vai ser sempre 5 metros por segundo nesse estudo aqui. Muito bem. Então, entendendo isso, né, minha amiguinha, eu quero que você me diga, né, baseado em toda essa lógica, ó, a posição inicial é o número sozinho, velocidade é o número que acompanha o t. Qual que é a posição inicial e a velocidade nessa equação que eu selecionei aqui?
Tendo em consideração que são 5 segundos de tempo. Não estou falando nada sobre considerar nada. Eu estou falando para tu ver essa equação aqui e, baseado no que eu te expliquei, quem que é a posição inicial, certo? E quem que é a velocidade do objeto, só isso. Ah, tá. A posição inicial é 30. 30 é o quê? Banana? 30 metros. Exato, 30 metros. E a velocidade? A velocidade é 20 metros Metros por segundo. Aham. Exatamente. Então, veja, essas equações elas já trazem informações, já trazem valores sem a gente precisar fazer conta. A gente faz a conta quando precisar, quando ele mandar a gente fazer, né? Tipo agora, que eu estava querendo saber, depois de 5 segundos. Tá. Muito bem. E nessa aqui, quem que é a posição inicial e quem que é a velocidade? 60 é a posição inicial, 60 metros. E o menos 8. Não. É. O A 8 ali velocidade? é. Aham. Qual que é? O 8. Menos 8. Menos 8 metros por segundo. E aqui, quem que é a posição inicial e quem que é a velocidade? Você não está tendo mais muitas opções para até você acertar todas, hein? Eu só vou parar a hora que você acertar todas. Vai Tá. lá, quem que é a posição inicial e quem que é a velocidade nessa que eu selecionei aqui? Posição inicial é 0,3 metros. E a velocidade é menos 0,7 metros por segundo. Perfeito, agora você acertou tudo. Se salvou na última. Ó, vamos lá. Veja só então que legal, né? Nós já temos algumas equações que a gente aprendeu aí. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso acontece quando nós estamos falando de velocidades constantes. E uma outra forma de encontrar velocidade, caso nós tenhamos as informações, é o deslocamento pelo tempo. E aí você pode usar essa equação que você já estava utilizando há pouco, né? Muito bem. Vamos lá. Um móvel realiza um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo, segundo os dados da tabela. Veja só. No instante zero, ou seja, no momento que eu ligo o meu cronômetro para fazer esse estudo aqui, o objeto está na posição 20 metros. Passou um segundo, ela já está no 28 metros. O que significa que ela andou 8 metros, certo? Sim. Foi do 20 para o 28. Passou mais um segundo, agora ela está na posição 36 metros, ou seja, andou mais 8 metros. Então, a cada um segundo que passa, esse objeto se move 8 metros. Sim. Ou seja, a velocidade é 8 metros por segundo. Não é mesmo? Sim. E não muda porque a gente está falando de um movimento uniforme, que a gente considera que é uniforme, não muda. E a parada continua, né? 36 mais 8, 44, e assim vai, né? Determina o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento. E aí, você sabe me dizer qual que é o espaço inicial e a velocidade? Já falei essas duas informações. Me diga aí, então. A velocidade é 8 metros por segundo e o Isso. inicial é o 20 ali, né? Metros. O 20 metros, exatamente. Que legal. O movimento é progressivo ou é retrógrado? Bem, isso basicamente está associado com ele ir para frente ou para trás. E também, claramente, está associado com a velocidade ser positiva ou negativa. Sim. Você me falou que a velocidade é positiva, então progressivo. Aham. Muito bem. Continuando. Qual a função horária do movimento? Bem, agora há pouco eu estava te falando que a função horária é essa aqui, S igual a S0 mais VT. E que a única coisa que você, as únicas coisas que você precisa para definir a equação são a posição inicial, que é 20, e a velocidade, que é 8. Pronto, tá aqui a equação. Acabou. Sem conta, sem nada. Só olhar para o enunciado, para os gráficos e fazer cálculo, beleza? Beleza. Para finalizar a aula, eu vou te mostrar rapidamente uma coisa aqui que eu quero que você, né, busque fazer exercícios, principalmente disso, Tá. que é o tal do encontro aqui, ó. Encontro com Fátima Bernardes. O que acontece?
você tem um objeto que tem uma equação, né? Ele está se movendo, começa numa posição, está se movendo com uma velocidade, e aqui tem um outro objeto que está em outra posição, com outra velocidade. E a pergunta é, qual é o instante que eles vão se encontrar e qual é a posição do encontro? Bem, o que é encontro, né? Quando você marca um encontro com alguém, você quer exatamente que vocês estejam na posição igual e no tempo igual. Afinal de contas, se você vai lá para sua amiga, vamos nos ver no shopping? Muito bem, daí você chega no shopping e ela só vai para o shopping 3 anos depois. Isso não é um encontro, né? Porque vocês estão no mesmo lugar, ok, o shopping, mas em tempos completamente diferentes. Sim. Então é necessário que essas duas coisas sejam iguais, tanto a posição quanto o tempo. Como nós temos uma equação de posição em função do tempo, para A e para B, e nós queremos que as posições sejam iguais, o que é que nós temos que fazer matematicamente? Igualar as equações. Vou dizer que a posição A é igual à posição B. Como a posição A é essa equação e a posição B é essa equação, agora tem que resolver essa conta. Essa conta aqui é uma conta muito fácil, né? É só isolar o T. E aí nessa a gente encontra qual foi o tempo. Foi o tempo do encontro. Que foi, fazendo uma matemática de bar aqui, no instante 5. Aham. Depois de 5 segundos, já era. Beleza? Beleza. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Claro, depois, se você quiser encontrar qualquer posição, uma vez que você sabe que esta posição ocorreu no tempo igual a 5 segundos, a única coisa que você tem que fazer é pegar esses 5 segundos e jogar em qualquer uma das duas equações, porque a resposta vai dar a mesma. Vai dar a mesma posição. Afinal de contas, é um encontro. A posição é igual. Foi nesse instante que ocorreu a posição igual. Então, jogando nessa deu 20, jogando nessa também deu 20. Beleza? Beleza. Então, beleza. Tudo isso está a partir da página 46. Tu pode tentar fazer uns exercíciozinhos para trazer na próxima aula, tá? Tá, professor. Então, tá bom. A gente se fala semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Até.